Você já teve um sonho que te deixou inseguro? É bastante comum nos preocuparmos com a natureza dos nossos sonhos e nos perguntarmos se eles podem ser uma forma de Deus se comunicar conosco, nos guiando para determinadas ações. Curiosamente, pesquisas científicas confirmam que cerca de 95% dos sonhos escapam da nossa memória quando saímos da cama. Não é interessante? Isso acontece porque diversos fatores influenciam o conteúdo dos nossos sonhos. No entanto, os sonhos que exploraremos neste vídeo não são facilmente esquecidos. Esses sonhos se destacam dos demais, deixando uma impressão duradoura. Hoje estarei revelando os 5 principais sonhos que sinalizam o chamado de Deus para você. É uma bênção ter você aqui e ao final deste vídeo você entenderá por que tem tido alguns sonhos específicos. Meu amigo e minha amiga, compreender esses sonhos é crucial, pois eles indicam um chamado divino. E estou animado para compartilhar quais passos você deve seguir ao perceber esses sonhos significativos. Fique ligado e vamos explorar as mensagens profundas que esses sonhos carregam para a sua jornada. A Bíblia nos ensina que os sonhos podem ser preditivos. Eles têm o potencial de revelar o que está para acontecer ou de oferecer dicas sobre eventos futuros. A Bíblia também está repleta de histórias de pessoas que tiveram sonhos significativos e esses sonhos desempenharam um papel fundamental na definição do curso de suas vidas. Ao explorar os nossos sonhos através das lentes das Sagradas Escrituras, podemos descobrir informações valiosas que servem como ferramentas úteis para navegar na nossa jornada na vida. Essa mentalidade nos permitirá alinhar nossas ações com a orientação de Deus, proporcionando clareza e direção para o nosso caminho a seguir. Antes de mostrar esses 5 principais sonhos, vamos ver o que são os sonhos e até que ponto eles podem ser verdadeiros. Uma questão comum que surge com frequência é se Deus se comunica por meio dos sonhos. A resposta é sim. A Bíblia afirma que Deus usa os sonhos como um meio de comunicação não só com os cristãos, mas também com os não cristãos. Tomemos, por exemplo, o sonho do faraó, um exemplo poderoso onde Deus cumpriu suas promessas a José através de um sonho. Apesar do faraó ser um incrédulo, o sonho era válido, mostrando que Deus pode realmente falar com aqueles que não seguem a fé cristã. Da mesma forma, no livro de Daniel encontramos o relato do rei Nabucodonosor, que estava perturbado por um sonho esquecido. Apesar de consultar seus sábios, astrólogos, filósofos e cientistas, o sonho permaneceu ilusório. Contudo, através das orientações de Daniel e seus amigos, Deus revelou o sonho, fornecendo tanto o sonho quanto sua interpretação ao rei. Estes exemplos ilustram que Deus se comunica através de sonhos, mesmo com os que não creem. Se isto é verdade para aqueles que estão fora da fé cristã, certamente também se aplica aos crentes. Em muitos casos, os sonhos servem como um canal significativo, através do qual Deus transmite mensagens aos seus filhos. Joel, capítulo 2, versículo 28 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Este versículo enfatiza que sonhar é uma das maneiras pelas quais Deus fala ao seu povo, proporcionando direção e orientação. A Bíblia deixa claro que Deus é quem dá sonhos. Ele usa os sonhos como um meio de comunicar suas intenções, compartilhar mensagens ou fornecer instruções às pessoas. Considera os exemplos de José, que recebeu sonhos sobre o seu futuro e o plano de Deus para ele, e Salomão, que teve um sonho onde Deus expressou seu prazer com ele. Outro exemplo notável é José, marido de Maria, que recebeu vários sonhos contendo instruções cruciais para salvaguardar a vida da criança Jesus. No entanto, é essencial emitir uma forte nota de cautela. Embora Deus ainda possa falar através de sonhos hoje, devemos ser cautelosos e compreender que a Bíblia está completa, revelando tudo o que precisamos saber até que Jesus volte. Isso não significa negar a possibilidade de Deus usar sonhos para se comunicar conosco. Mas hoje em dia, Deus sempre usará a Bíblia para falar conosco antes de qualquer sonho. Contudo, qualquer mensagem, independentemente da sua forma, deve se alinhar completamente com o que Deus já revelou na sua palavra.
Os sonhos não podem substituir a autoridade das Escrituras em nossas vidas. A Bíblia continua sendo a maneira mais verificada e precisa de Deus falar com seus filhos. Agora vamos nos aprofundar nos 5 principais sonhos que indicam o chamado de Deus para uma tarefa significativa em sua vida. Venha comigo enquanto analisamos percepções valiosas que podem lançar luz sobre o propósito divino que se desenrola em sua jornada. O primeiro sonho é pregar ou compartilhar o Evangelho. Sonhar em pregar ou compartilhar o Evangelho é um indicador poderoso de que Deus pode estar chamando você para o trabalho ministerial. É um sonho notável, muitas vezes servindo como uma previsão do que Deus prevê para o seu futuro. Se você tem esse tipo de sonho com frequência, meu amigo e minha amiga, recomendo fortemente que você o considere e examine em espírito de oração, pois pode ser um sinal divino de que Deus está chamando você. Mas observe que ter esse sonho não é necessariamente um apelo imediato à ação. Em vez disso, pode ser uma inspiração gentil de Deus, instando você a se preparar adequadamente para uma tarefa significativa no futuro. Reflita em Romanos capítulo 10, versículo 15, que afirma: "E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas." A partir disso, entendemos que os pés de um pregador podem suportar o desgaste causado pelos quilômetros que viajou para espalhar a mensagem da cruz. Apesar da aparência física, esses pés são considerados os mais bonitos diante de Deus, porque estão empenhados no trabalho essencial e maravilhoso de compartilhar as boas novas. Isso nos levará ao segundo sonho de que Deus está chamando você para uma grande missão. O próximo são os sonhos com anjos. Os anjos, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são apenas mensageiros de Deus, mas também servos de todos nós que somos herdeiros da salvação. Algumas pessoas frequentemente passam por interações com os anjos de Deus em seus sonhos. Se você estiver tendo esses sonhos, é essencial reservar um momento para reflexão pessoal e intensificar suas orações. Esta poderia ser uma indicação clara de Deus sobre uma grande tarefa que Ele deseja que você cumpra ou que Ele está tentando te guiar em uma direção específica. Considere a história da esposa de Manoá, que teve um encontro notável com um anjo. Este mensageiro divino forneceu instruções sobre o nascimento e a vida de Sansão. Quando Deus envia seus mensageiros, seja em sonhos ou na vida real, é nossa responsabilidade prestar muita atenção às mensagens que eles trazem, pois muitas vezes elas são a chave para a próxima fase de nossas vidas. Reflita sobre o exemplo de Moisés, que encontrou um anjo do Senhor, não em um sonho, mas através de uma sarça ardente. Este encontro marcou o início de uma tarefa significativa que Deus tinha para ele, conforme registrado em Êxodo capítulo 3, versículos de 2 a 4. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Da mesma forma, pense em José, a quem o Senhor apareceu em sonho para instruí-lo sobre a segurança do menino Jesus, conforme mencionado em Mateus capítulo 2, versículos 19 e 20. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. Esses casos enfatizam a importância dos anjos na transmissão das mensagens de Deus e guiando os indivíduos em direção às suas atribuições divinas. Passemos ao terceiro sonho, que é receber uma Bíblia. Muitas pessoas frequentemente sonham em receber um exemplar da Bíblia e isso pode significar que Deus está confiando a você o ministério da palavra. Pode indicar um plano único que Deus tem para você na divulgação de seus ensinamentos. Se você tem esses sonhos com frequência, é aconselhável dedicar um tempo de oração buscando entender as intenções de Deus para a grande missão que Ele pode ter para você.
Considere o exemplo do profeta em Ezequiel, capítulo 3, versículos de 1 a 4, onde Deus o instruiu a comer um pergaminho antes de falar ao povo de Israel. Este ato simbolizava absorver e internalizar a palavra de Deus antes de compartilhá-la com outras pessoas. Se você sonha que está recebendo a Bíblia ou um pergaminho, isso pode ser um sinal de que Deus está te chamando para pregar sua palavra, como chamou o profeta Ezequiel. Essa passagem diz: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Esse tipo de sonho significa um chamado divino para compartilhar a palavra de Deus e é crucial buscar maior compreensão e confirmação de Deus. Agora, vamos explorar o quarto sonho, que é encontrar um pregador. Se você sonha frequentemente com um pregador específico, preste atenção, pois essa pode ser uma forma de Deus indicar um chamado especial para você. Nesses sonhos, o pregador pode fornecer orientação, instrução ou encorajamento, servindo como uma mensagem divina ao seu coração sobre ser designado para uma tarefa única. Tome nota do ministério, da mensagem e do método do pregador, pois eles podem conter pistas sobre o seu próprio chamado. Por exemplo, se o pregador se destaca no ministério de ensino, isso pode ser um sinal de que Deus está te conduzindo para uma função de ensino semelhante. Alternativamente, se o pregador tiver um testemunho de superação, de um passado desafiador, isso pode significar que Deus planeja te usar poderosamente, apesar de suas próprias lutas passadas. Às vezes, esses sonhos podem ser uma oportunidade para você aprender lições valiosas com os ensinamentos do pregador. Vamos passar para o quinto sonho, o óleo da unção. Sonhar em ser ungido por um pastor, ministro do Evangelho ou mesmo por um anjo do Senhor é um poderoso sinal de que Deus está separando ou chamando você para uma tarefa específica. Quando você tem esses sonhos, é crucial recuar, refletir e buscar a compreensão de Deus sobre o propósito desses sonhos. A unção significa que Deus está confiando a você uma missão específica. Lembre-se do significado da unção na consagração dos sacerdotes, conforme mencionado em Êxodo 29, versículo 7. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Isso é um ato sagrado, simbolizando os escolhidos de Deus para as tarefas específicas. O próprio Jesus foi ungido com o Espírito Santo após seu batismo, conforme registrado na Bíblia. Considere as palavras do profeta em Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A unção, seja ela experimentada em sonhos ou na vida real, é uma indicação significativa do chamado e da capacitação de Deus para um propósito específico. Confie em Deus, busque sua orientação e aguarde clareza na tarefa que Ele tem para você. Concluindo, esses 5 tipos de sonhos podem servir como sinais significativos de que o Senhor pode estar chamando você. É importante reconhecer e considerar cuidadosamente estes sonhos, mas a necessidade de alinhá-los com os ensinamentos das Sagradas Escrituras é igualmente crucial. As mensagens de Deus, quer sejam transmitidas através de sonhos ou outros meios, estarão sempre em harmonia com a Bíblia. Se você já teve um sonho e sentiu que poderia ser uma mensagem de Deus, reserve um tempo para examinar a palavra de Deus em espírito de oração. Certifique-se de que seu sonho esteja alinhado com a Bíblia. Se isso acontecer, então considere em oração a resposta apropriada ao que Deus pode estar comunicando a você. Lembre-se, sempre que alguém teve um sonho de Deus na Bíblia, o significado sempre ficou claro. Deus garante que suas mensagens sejam compreendidas.
Que Deus te abençoe e te guie enquanto você navega pelas mensagens que Ele pode estar transmitindo a você por meio de seus sonhos. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça fiel à sua palavra, meu amigo e minha amiga. Busque a orientação de Deus e confie na sabedoria que vem dele ao discernir o caminho que Ele traçou para você. Quem são os escolhidos de Deus? O que significa quando dizemos que você é um escolhido de Deus? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta passagem nos diz quem são os escolhidos de Deus de uma forma muito simples. São aqueles que responderam ao seu chamado para sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que receberam a sua misericórdia e se tornaram seu povo. Todas essas coisas não são coisas feitas na carne, mas será que elas se originam em seu corpo ou nas suas emoções? Não. Há sinais? Sim. No entanto, tudo isso é um produto da fé que aproveita da graça salvadora de Deus para transformar você. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é para todos, mas apenas aqueles que responderam a esse chamado saem das trevas para a luz, saem da ira do pecado para receber a misericórdia e saem da multidão para servir o propósito especial de Deus para as suas vidas. Estes são chamados os escolhidos de Deus. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Mestre, se rendendo aos seus princípios e à sua palavra como autoridade máxima em sua vida? Ao fazer isso, você pode não ver uma mudança física que prove que algo aconteceu ou que você foi transferido do domínio de Satanás para a família de Deus. Contudo, através da fé, Deus incluiu você espiritualmente e você se tornou o seu escolhido. Deus também pode escolher você dentre o seu povo para servir a um propósito especial neste mundo. Como tal, você se torna o escolhido de Deus para esse propósito. Por exemplo, Deus falou sobre Jesus em Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Cada um de nós, como filhos de Deus, foi escolhido no mundo, mas além disso, Deus ainda pode escolher você e eu para obras especiais de serviço para a sua glória. Ao longo dos tempos, Deus sempre escolheu homens e mulheres para servirem aos seus propósitos nas suas gerações. Abraão e Sara foram escolhidos para serem os fundadores de um novo povo santificado a Deus num mundo corrupto. José foi escolhido para ser o salvador de sua família e de inúmeras vidas. Moisés foi escolhido para liderar os israelitas para fora do Egito. Arão foi escolhido para se tornar pai dos sacerdotes de geração em geração. Josué foi escolhido para liderar os israelitas na terra prometida. Davi foi escolhido para governar a nação de Israel segundo o coração de Deus. João Batista foi escolhido para introduzir o Messias, Jesus. Quando você for escolhido fora do mundo do pecado ou dentre o povo de Deus na luz, certas coisas começarão a acontecer em você. Essas coisas serão sinais de que você não é mais quem era e que agora você é o escolhido de Deus. O primeiro sinal de que você foi escolhido por Deus é que você estará separado para Ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse versículo não estava sendo escrito para incrédulos. Pelo contrário, foi escrito para os cristãos, aqueles salvos pela fé em Jesus. Contudo, a palavra estava mostrando que eles teriam que viver uma vida separada e dedicada somente a Deus. O que significa estar separado para Deus? Significa estar entregue a Ele. Significa dar a Deus o controle de sua vida.
Quando você for escolhido por Deus, você começará a perceber que se sente mais atraído a honrar a Deus com quem você é e com o que faz do que costumava ser. Você sentirá que tudo que Deus te dá não é seu, mas dele, e deve ser usado somente para seus propósitos. Você se considerará um vaso de Deus e não desejará nada que dê espaço ao pecado ou desonre a Deus em seu corpo. Isso também se aplica aos escolhidos para cumprir uma tarefa divina. Você não vai mais se encaixar como antes. Em vez disso, você se sentirá diferente e atraído mais pela direção do chamado de Deus do que pela multidão. Por exemplo, Moisés provavelmente não sabia que Deus o havia escolhido para libertar os israelitas, mas ele sentiu dentro de si um impulso para fazer algo para ajudá-los. É claro que ele matou um egípcio, o que o levou ao exílio do Egito, dando a Deus a oportunidade de prepará-lo durante os próximos anos. Da mesma forma, um sinal de que você é o escolhido de Deus é que você não se encaixa mais e sente desejo de seguir apenas a vontade de Deus para a sua vida. Isso significa que você não se sente mais confortável praticando seu antigo modo de vida, pecaminoso ou não. Mesmo se você cair novamente, você será rápido em assumir sua posição e se afastar de tudo que te fez cair. Colocar Deus acima de tudo em sua vida é um sinal de que você foi escolhido. O segundo sinal de que você é o escolhido de Deus é que o Espírito Santo te guiará e agirá através de você. Veja, quando Deus te escolhe, Ele coloca o Espírito Santo sobre a sua vida. Por exemplo, o que fez você nascer de novo foi o Espírito de Deus que entrou em seu próprio espírito humano, trazendo consigo a vida do próprio Deus. A partir daquele dia, você se tornou filho de Deus pelo mesmo Espírito. João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E em Romanos, capítulo 8, versículo 14, está acrescentado: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Espírito de Deus agindo em você, ou através de você, é um sinal de que você foi escolhido por Deus. À medida que cresce na fé através da obediência à palavra de Deus, você começará a se familiarizar com o Espírito Santo. Ele usará a palavra de Deus em seu espírito e suas convicções pessoais em seu coração para guiar sua vida. Isso é o que significa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai chamar a sua atenção quando for preciso. Ele fará milagres através da sua vida se você permitir. Qualquer pessoa que Deus escolhe, Ele unge com o Espírito Santo para a vida ou obra para a qual Ele escolheu. Então, se Deus te escolheu para uma tarefa específica, você deve esperar ver o Espírito Santo se manifestando na sua vida para essas áreas de maneira sobrenatural. Você não precisa se preocupar em ser liderado ou capacitado. Se apenas obedecer, você verá Deus trabalhando através da sua vida à medida que avança. O terceiro sinal é que, ao ser escolhido por Deus, você se tornará alvo do diabo. Meu pastor sempre me dizia que se Satanás não te atacar, isso significa que você está andando na mesma direção que ele. Veja, a Bíblia nos diz que estamos em constante guerra com o diabo. Isso acontece porque precisamos manter a vitória de Cristo, e não porque ainda não temos a vitória. Isso é chamado de luta da fé. Você sabe, o diabo foi derrotado por Jesus. Contudo, ele agora tenta nos convencer de que não temos a vitória sobre ele e que não somos quem Deus diz que somos. É por isso que ele luta contra você com doenças, escassez e outras provações, mesmo quando a Bíblia diz que Jesus levou suas doenças e Deus provê todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Quando você está sob o domínio do diabo, ele não precisa te atacar porque você é escravo dele. No entanto, no momento em que você ficar do lado de Deus, e especialmente quando Deus te escolher para a obra especial para o qual Ele está te chamando, o diabo irá te atacar com todas as forças. Quando você começar a ver desafios, principalmente contra um ato de desobediência a Deus, saiba que é porque você foi escolhido por Deus. O diabo tentou Jesus para que ele ficasse longe da cruz. Ele tentou impedir os israelitas de saírem do Egito e de irem para a terra prometida. Ele tentou corromper Pedro, mas Jesus orou por ele. Ele percebeu que Pedro
tinha um grande destino e havia sido escolhido por Deus para grandes coisas. Pense em José, Davi, Moisés e muitos outros. Às vezes, o que você enfrenta pode não ser um desafio, mas uma onda constante de tentações e pesos que querem manter você escravo dos vícios, apegos, relacionamentos prejudiciais, favores ímpios e assim por diante. Essas coisas geralmente começam como presentes inofensivos, mas logo se revelam como iscas do diabo para impedir que você cumpra o que Deus quer que você faça. Este é um forte sinal de que você é um escolhido de Deus e está destinado a grandes coisas. Por último, mas não menos importante, é o quarto sinal de que você foi escolhido por Deus. Você receberá a ajuda dos anjos de Deus. A Bíblia fala de anjos em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E acrescenta no Salmo 91, versículos 11 ao 13, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. A ajuda dos anjos é herança do Filho de Deus e principalmente daquele escolhido por ele para a sua obra. Eu sempre disse às pessoas que nunca se pode subestimar um homem ou uma mulher que Deus escolheu. Deus pode intervir na vida dessa pessoa a qualquer momento. Ela pode parecer indefesa diante de uma situação, mas ela jamais ficará presa. Por ter sido escolhida por Deus, Deus sempre posicionará anjos para ajudar essa pessoa. Esses anjos podem vir na forma de pessoas posicionadas em nossos caminhos da vida. O trabalho deles é nos manter seguros e fornecer tudo o que precisamos para ser quem Deus deseja que sejamos. Se o inferno se levantar contra você, como uma pessoa escolhida por Deus, você não terá motivo para temer. A vitória está garantida. Pode não parecer assim, mas você acabará na vitória. Embora não sejamos chamados por Deus para buscar sinais, essas coisas são evidências de que não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, fomos escolhidos por Deus. E como Pedro escreveu, somos encorajados e inspirados a proclamar os louvores de Deus através das nossas vidas. O que acontece quando sua vida parece isolada de todas as outras? Quando parece que faça o que fizer, não importa o quanto você tente ou bem intencionado seja o seu coração, você parece ser muito diferente, inadequado e às vezes até indesejado. Esta mensagem é a palavra de Deus para você. Há uma grande razão pela qual Deus está permitindo que você passe pelo isolamento do resto do mundo. Você precisa entender a beleza de ser separado por Deus. Ultimamente tenho olhado muito para o Antigo Testamento e quanto mais estudava, mais entendia porque o Novo Testamento não é completo sem o Antigo. O Antigo Testamento nos aponta para o Novo e o Novo Testamento cumpre tudo o que o Antigo revelou de forma prática. Pude ver que quando Deus restaurou e curou o seu povo, ele sempre fez referência ao fato de que eles podem ter passado por um isolamento antes. Isaías capítulo 60, versículo 15 é um bom exemplo. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. É claro que neste caso em Isaías o povo de Deus tinha sido isolado por causa da sua desobediência a Deus. Mas agora o seu isolamento estava mudando porque Deus os estava restaurando. Contudo, podemos ver que de alguma forma, mesmo isolado, Deus ainda zela pelo seu povo. Isso deve nos dar uma ideia de que, embora não encorajamos os cristãos a se isolarem, por isso pode ser perigoso para sua fé e sobrevivência, existe a possibilidade de que o próprio Deus possa escolher separar você de tudo ao seu redor para te aperfeiçoar em áreas que você nunca imaginou. Agora existem diferentes tipos de separação. Há uma separação que é feita por você mesmo, sob a influência de seus desejos pessoais e interesses carnais, que não tem nada a ver com Deus ou com sua vontade. Provérbios capítulo 18, versículo 1 nos dá uma ideia sobre isso.
Diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há uma grande diferença entre quando você se isola e quando Deus isola você. Veja, quando o diabo quer destruir um cristão, ele primeiro o convence a se separar dos outros cristãos. A pessoa deixará de frequentar as reuniões da igreja e começará a evitar o contato com outros cristãos. E mesmo quando conhecem outros cristãos, evitam revelar qualquer coisa. Eles não querem que ninguém faça parte de suas vidas. Pode haver muitas desculpas para fazer isso superficialmente, mas a verdade é que eles estão sob um ataque que os está fazendo desejar a vida fora do círculo de fé. Por isso a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E Hebreus capítulo 10, versículo 25 acrescenta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora, isto não tem a ver apenas com a comunhão da igreja física, mas também com o sentido geral de compromisso com o reino de Deus nos relacionamentos, no serviço e na devoção. Tudo o que não aproxima você de Deus busca destruir sua vida, seja uma ofensa, uma mágoa, um emprego, fama, uma porta aberta, um relacionamento ou qualquer outra coisa. Porém, quando Deus te separa e parece que você está sozinho por causa do que Ele está fazendo em sua vida, então você terá uma aventura maravilhosa onde sua vida sairá do outro lado de maneira mais vitoriosa. Veja, ao ler o Antigo e o Novo Testamento, aprendi que alguns dos maiores exemplos de homens e mulheres poderosamente usados em suas gerações foram frequentemente separados por Deus para si mesmo, antes de serem revelados ao povo para abençoá-los. Uma razão pela qual ser separado e isolado por Deus é algo que você deve desejar é porque isso te ajudará a ver o mundo de uma perspectiva diferente. Há coisas que você talvez nunca veja ou entenda quando estiver acompanhando a multidão. Enquanto permanecer no meio do caos da multidão, você estará limitado apenas ao que a multidão vê e sente. Mas quando você estiver longe dela, poderá ver o que as pessoas não estão vendo e sentirá o que elas não podem sentir. Por exemplo, para que Deus fizesse de Abraão uma bênção para o mundo até hoje, ele teve que separá-lo de tudo o que Abraão conhecia: seu lar, amigos de infância, tradição e até mesmo relacionamentos familiares. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era de uma terra de adoradores de ídolos, mas Deus não apenas iria libertá-lo daquela vida, mas também lhe daria uma vida totalmente nova. E para que isso acontecesse, Deus o tirou do ambiente que ele estava acostumado. Às vezes pode parecer que sua vida não está progredindo. Você verifica seu relacionamento com Deus e tudo parece bem. Você estuda sua Bíblia, ora e anda em obediência com o melhor de seu conhecimento, mas ainda parece que você não está se adaptando como gostaria. Esta é uma confirmação de Deus para você hoje. Deus ainda está com você. Ele não te abandonou. Ele não saiu de licença. Você está passando por um processo de fortalecimento. Como o ouro passando pelo fogo do refinador, você está a caminho de uma beleza maior do que jamais conheceu. Compreender o grande motivo de Deus para isolar você irá te ajudar a abraçar isso com confiança nele, sem reclamar. Abraão não foi a única pessoa que Deus separou de sua família. E Jacó, que na época parecia estar fugindo de seu irmão Esaú,
mas na verdade estava contrariando o plano de Deus para sua vida. E quanto a Moisés, que parecia ter se perdido e sido exilado de sua estimada posição de honra no Egito, como alguém poderia passar de príncipe supremo a pastor comum? No entanto, ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Os anos que passou como pastor foram Deus o ensinando a se tornar um pastor fiel para o seu povo. E quanto a Davi, Elias, até mesmo ao próprio Senhor Jesus ou o grande apóstolo Paulo, cada uma dessas pessoas são exemplos perfeitos que a Bíblia nos dá para que possamos ver e compreender a beleza de estar separados para Deus. Veja, estar separado para Deus pode parecer um caminho solitário e pode impor muitas restrições a você, provavelmente afetando sua vida social e suas oportunidades de relacionamento. Contudo, seu objetivo é servir algo mais profundo do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Por exemplo, quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos aos quais confiaria o ministério do reino, eis o que ele fez em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Por favor, observe a progressão. Primeiro, o próprio Jesus subiu à encosta de uma montanha. Ele saiu da norma e subiu mais alto. Então ele chamou aqueles que ele quis, e esses vieram até ele. Entenda isso enquanto ponderamos essas palavras por um momento. Quando Deus te chama para longe da multidão, Ele não faz isso para te envergonhar, te machucar ou te destruir. Sim, pode doer subir a encosta da montanha. Pode ser um caminho difícil manter os padrões do seu chamado em sua vida. Pode custar muito, mas quando você olhar para o final, verá e compreenderá que os planos dele eram para o bem e que era melhor que as coisas ficassem para trás. Você pode ver que Jesus não estava chamando os discípulos para desperdiçar seu tempo, mas para torná-los algo especial como apóstolos, líderes e homens de autoridade. Mas espere um pouco. Estes eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, mentirosos e trapaceiros. No entanto, ele os separou para torná-los algo melhor do que eram. Não é incrível? Mas tudo isso só poderia acontecer na encosta da montanha e não entre a multidão. Se não tivessem aceitado ir até ele, teriam permanecido os mesmos. O terreno pode ser confortável, meu amigo e minha amiga, mas você nunca conhecerá e experimentará a beleza do topo da montanha enquanto permanecer ao pé da colina. Esses 12 homens comuns receberam poder para expulsar demônios e tiveram autoridade sobre demônios e espíritos malignos. Pedro cresceria para que a sua sombra curasse os enfermos e uma breve palavra convertesse milhares de almas em um só evento. Esses não são resultados que a inteligência humana possa produzir. São simplesmente a beleza de serem separados e aperfeiçoados pelo Deus que é capaz de criar algo do nada. E hoje Ele está enviando a você estas palavras. Abrace a vida isolada. Você não é como todo mundo. Você tem um destino, um chamado e uma vida diferente, mas projetada para a glória de Deus. Pode não ser a vida mais confortável, mas se Deus estiver envolvido, ela se tornará mais bela. Comprometa-se e suporte qualquer processo pelo qual Ele possa estar conduzindo você. Os hábitos serão quebrados, os medos desaparecerão e o seu verdadeiro tesouro interior se manifestará. Por quê? Porque Deus isolou você para purificar e fazer algo lindo em sua vida. Vou contar algo sobre o Espírito Santo que você provavelmente nunca ouviu antes. Tenha certeza de que o seu coração esteja aberto a esta verdade, pois Deus usará este vídeo para iluminar o seu coração sobre este aspecto maravilhoso do seu ser que reside dentro de você. Também compartilharei alguns sinais de que o Espírito Santo está falando com você. Muitos filhos de Deus têm opiniões diferentes sobre o Espírito Santo. Algumas escolas de pensamento dizem que ele é o sopro de Deus e que isso é o Espírito Santo fluindo dentro de você ou ao seu redor. Alguns dizem que o Espírito Santo é a mão de julgamento de Deus, entre outras coisas. Mas quando você olha atentamente para a palavra de Deus, você verá que todas as escolas de pensamento parecem ter compartilhado diferentes partes de uma pessoa inteira. Veja,
O Espírito Santo é o sopro de Deus. Ele não é o poder demonstrado de Deus. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que compreende o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é igual a Deus Pai e a Deus Filho e tem a mesma essência. No entanto, ele também é distinto entre eles. A Bíblia descreve o Espírito Santo em termos pessoais, não como uma força impessoal, quando diz que ele ensina, guia, conforta e intercede. Ele também possui emoções, intelecto e vontade. Jesus disse sobre o Espírito Santo em João capítulo 16, versículo 13: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade de Deus, não a algumas, mas a todas. Ele também nos revelaria coisas que ainda estão por vir, coisas não conhecidas pela mente natural. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus acrescentou: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." Aqui Jesus estava dizendo que o Espírito Santo seria nosso advogado, ajudador, intercessor e consolador. As Escrituras também atestam a divindade do Espírito Santo, mostrando as qualidades de onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. Ele faz obras que só Deus pode fazer, como criar, regenerar e santificar. O Espírito Santo desempenhou um papel importante na sua salvação quando você recebeu o Evangelho e se voltou para Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo quem trouxe convicção a você como incrédulo e fez com que você visse a verdade do Evangelho sob uma luz clara. Qualquer pessoa que responda à sua convicção e coloque a sua fé em Jesus, recebe a vida eterna e uma nova natureza. O Espírito Santo une o cristão a Jesus e o coloca no corpo de Cristo, a família de Deus na terra e no céu, ou seja, a Igreja. O Espírito Santo também une você, filho de Deus, com Cristo em sua morte, te capacitando a viver vitoriosamente sobre o pecado. O Espírito Santo é responsável por te controlar quando você se rende a Deus e se submete à sua palavra. Quando essas condições forem atendidas, você viverá e testemunhará seu poder para produzir cada vez mais frutos em sua vida. Por último, o Espírito Santo vive em você permanentemente. Como a Bíblia diz que ele é o selo da sua salvação, sua ausência significaria que você não está salvo. Isso significa que ele é a garantia da sua salvação até o dia da redenção. Quando você peca e entristece o Espírito Santo, ele ainda assim nunca te abandona. Esse é, claro, o destino do verdadeiro cristão, não do indivíduo que afirma ser um, mas planeja, pratica e desfruta do seu pecado. O verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo odeia o pecado, porque os desejos do Espírito Santo operam mais em seu coração do que em sua carne pecaminosa. Agora, como você aprendeu algumas verdades sobre o Espírito de Deus, uma de suas maiores obras em nossas vidas é a obra da orientação, do conforto e da correção. Através de sua obra, o Espírito Santo evita que caiamos de volta no mundo e nos mantém salvos até o fim. Mas é claro, como todos sabemos, pode ser um desafio ter certeza de que estamos dando ouvidos quando ele fala ao nosso coração. Então, aqui estão alguns sinais de que o Espírito Santo está realmente falando com você. 1. Você está sendo levado a exaltar Jesus. A Bíblia nos diz claramente como discernir os espíritos, um aviso muito importante que devemos seguir, especialmente nestes últimos dias onde há tanto engano voando por todo lado. Veja 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo.
O diabo nunca te levará a fazer algo que exalte Jesus ou expanda o reino de Deus na terra. Tudo que ele leva você a fazer é anticristão, anti-Deus e anti-reino. Quando um falso espírito se apresenta em sua vida, seu impulso será o de se exaltar, de agradar a si mesmo e de se considerar em primeiro lugar até mesmo diante de Deus. Ele pode até te convencer a fazer isso de forma religiosa, apontando uma ou mais passagens bíblicas para apoiar essa ação, mas na verdade ele está levando você contra Deus. Lembra que Satanás tentou fazer isso com Jesus? Ele citou versículos bíblicos para Jesus se curvar diante dele e pular de um monte muito alto. Graças a Deus que Jesus era a verdade e venceu as tentações de Satanás. O Espírito Santo sempre colocará Jesus diante de você. Sempre que você vê e considera Deus antes de suas ações, pensamentos e decisões, é o Espírito Santo falando com você. Dê ouvidos a ele. 2. O Espírito Santo está falando quando você está sendo inspirado a produzir seu fruto em sua vida. Se você passa tempo suficiente com alguém, começará a agir, pensar e falar como essa pessoa. Da mesma forma, quando o Espírito Santo está em seu coração falando com você, ele dá instruções que produzem seu fruto. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Isso significa que quando você recebe uma instrução para demonstrar amor, para abraçar a alegria de Deus em vez da depressão, para se controlar ou para ser gentil e educado, isso é o Espírito Santo falando ao seu coração. O que há de mais belo em tudo isso é que essas coisas são aplicáveis a todas as necessidades da sua vida, como carreira, relacionamentos, necessidades físicas e emocionais, finanças e negócios. Ao te incentivar a ser fiel, o Espírito Santo impedirá que você pegue coisas que não sejam suas. Ao te incentivar a praticar moderação ou autocontrole, o Espírito Santo está falando com você sobre viver uma vida santa diante de Deus. Você pode não ouvir uma voz, mas saberá que esta é uma batalha entre a sua carne e a voz de Deus. 3. A palavra de Deus ganha vida em seu coração. Visto que o próprio diabo pode aparecer como um anjo de luz, como você pode saber se é o Espírito Santo falando através de alguém ou apenas as próprias ideias dessa pessoa? Como você pode saber que está sendo desviado pelo diabo em vez de seguir o Espírito Santo como pensava? A resposta está na palavra de Deus. Quero dizer, seja o que for que você sinta que o Espírito Santo esteja falando pessoalmente com você, você também deverá ser capaz de encontrar as mesmas verdades, princípios e ideias relacionadas na Bíblia. Se você não consegue encontrar uma verdade direta ou relacionada na Bíblia, ou se ela discorda totalmente dela, então você está sendo desencaminhado pelo diabo. A palavra de Deus sempre ganha vida quando você deseja ser instruído e guiado por ela. Você pode já ter ouvido isso antes, mas no momento apropriado, notará como ela atinge de forma diferente, como ela parece mais precisa e como ela é muito pessoal. Quando a palavra se torna pessoal e uma resposta ao que você tem orado sem contradizer quem Deus é, isso é o Espírito falando com você. Sempre compare o que você está ouvindo pessoalmente com o que já está escrito na Bíblia. E se os dois corresponderem, você pode ter certeza de que é realmente o Espírito Santo falando com você. Mas se não, fuja dessa orientação em espírito de oração. Isso levaria você à destruição. 4. Você recebe uma paz interior associada à instrução alinhada com a palavra de Deus. O Salmo 85, versículo 8 diz: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. O importante sobre seguir a orientação do Espírito Santo é que mesmo diante do caos, apesar dos sentimentos de medo e ansiedade, você terá uma profunda sensação de paz, como se essa fosse a coisa certa a fazer. Seria como ter descoberto uma nova ideia que mudaria o mundo e ser solicitado a compartilhar isso com um conselho de pessoas que querem te apoiar. Você sabe que é a coisa certa a fazer e mesmo que entre em pânico, fica tranquilo, sabendo que desde que compareça a esse conselho e fale, você já terá o apoio. Você não está tentando ganhar o apoio dessas pessoas. Você já tem isso. Seu medo não é o resultado. É apenas a tensão de ficar diante daquelas pessoas.
Observe o que Jesus disse em João capítulo 14, versículos 26 e 27 sobre o Espírito Santo nos dar sabedoria e paz. Ele diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Portanto, quando você recebe uma visão que se alinha com a palavra de Deus, e apesar do caos externo você tem uma sensação mais profunda de paz, isso é um sinal de que o que você recebeu vem do Espírito Santo. Siga isso e com certeza tudo te irá bem. Na vasta paisagem da consciência espiritual, o que emerge quando você contempla figuras das trevas como Satanás, o diabo ou Lúcifer? Quais são as emoções que crescem dentro de você? Medo, fúria, reticência ou indiferença? Um fenômeno intrigante surgiu ao longo do tempo, em grande parte devido à influência das artes cinematográficas, onde o cristão típico percebe o diabo como uma divindade dotada de habilidades para influenciar, alterar, perturbar, aniquilar e trazer a morte. Esta perspectiva, infelizmente, fomentou uma corrente de pavor em relação a esta entidade se estabelecendo em nossos corações. Apesar da nossa fé inabalável no poder supremo de Deus, não podemos nos livrar de uma mentalidade, permanecer despercebidos no mundo do diabo, evitar os seus assuntos, viver uma vida tão comum que não atraia o seu olhar maligno ou correr o risco de ser o seu alvo. No entanto, o que muitas vezes permanece oculto à nossa vista é a surpreendente verdade de que o diabo também sente medo. Sim, você ouviu direito. O diabo, com toda a sua astúcia e esperteza, não está imune ao medo. Ele é mais um mestre da manipulação do que um gigante do poder. Ele tem a astúcia para entender quando recuar e reagrupar e quando avançar em direção ao seu alvo. Agora vamos nos aprofundar. Quem são essas pessoas que incitam o medo no diabo? A resposta é simples: certos tipos de cristãos. Não apenas qualquer cristão, mas aqueles que incorporam um conjunto específico de qualidades que abalam profundamente o diabo. Estes são os cristãos que Satanás teme absolutamente. O que é intrigante é que estes cristãos não são necessariamente extraordinários no sentido mundano. Eles não são definidos por sua riqueza, status ou força física. Em vez disso, se concretizam pela sua fé inabalável, pela sua confiança absoluta em Deus, pelo seu compromisso inabalável com o bem e pela sua recusa em serem influenciados pelo mal. Estes são os cristãos que entendem que o verdadeiro poder não reside em impor a sua vontade aos outros, mas em submeter a sua vontade a Deus. Eles sabem que a sua força não é definida pela sua capacidade de dominar ou destruir, mas pela sua capacidade de amar, perdoar e servir. Eles estão cientes de que seu significado não é determinado pelos elogios que acumulam, mas pelas vidas que tocam e transformam. Tais cristãos vivem as suas vidas como testemunhos vivos do amor e da graça de Deus. Eles trilham o caminho da justiça, não por medo do diabo, mas por amor a Deus e ao próximo. Eles brilham com tanta luz que penetram na escuridão, fazendo com que as sombras do mal recuem. Veja, não é o poder do diabo que devemos temer. Pelo contrário, é o poder dentro de nós, dado por Deus, que o diabo teme. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos o tipo de cristãos que fazem o diabo tremer, não pela nossa força, mas pela nossa fé, pelo nosso amor e pelo nosso compromisso com a vontade de Deus. E lembre-se, no grande esquema das coisas, não é o diabo quem tem a palavra final. É Deus e aqueles que seguem seu caminho, que finalmente prevalecem. A face de Deus, um imenso poder. A personificação de um Deus invisível, o espelho da divindade que uma vez refletiu em nós, mas foi manchado pelo pecado. Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 18 fala sobre isso. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo isso foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esta imagem, este espelho, tem implicações profundas. É a manifestação divina do Pai invisível, uma revelação inegável para toda a criação. O Cristo que encontramos nas Escrituras, este Jesus, é o retrato divino. Suas palavras ecoam Deus. Suas ações são do próprio Pai, pois Ele é o corpo divino. Sua existência precede o próprio tempo, fato aterrorizante para o adversário, o diabo. Seu reinado se estende sobre tudo o que existe, invocando medo em nossos inimigos espirituais. A gravidade dessas verdades é tremenda. O apóstolo Paulo enfatiza que Cristo, como imagem de Deus, existe para iluminar a vontade do Pai, para manifestar as suas obras. O conceito da imagem de Deus é um testemunho da divindade de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 6 afirma ainda o seguinte: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. O inimigo, o Deus deste mundo, tenta encobrir a mente dos incrédulos, os escondendo do radiante evangelho de Cristo, que faz a imagem de Deus. No entanto, aqueles que verdadeiramente viram Jesus, viram o próprio Pai. Esta é a verdade poderosa que nem mesmo o diabo pode enfrentar. Então lembre-se, como cristãos somos chamados a espelhar Cristo, a refletir a imagem de Deus em nossas vidas, e é isso que Satanás mais teme. Quando nos esforçamos para refletir o amor, o perdão e a justiça de Cristo em nossas vidas, nos tornamos o tipo de cristão que Satanás realmente teme. Sim, fomos manchados pelo pecado, mas através de Cristo podemos restaurar nossa semelhança com o Pai. Nossa jornada é nos esforçarmos continuamente para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, para espelhar sua imagem, seu amor, sua misericórdia e sua justiça. Esta jornada de transformação é a nossa maior arma contra o inimigo. Nesta jornada devemos lembrar de amar como Jesus, perdoar como Jesus e servir como Jesus. Pois quando fazemos, nos tornamos a personificação daquilo que Satanás mais teme. Um cristão que espelha Cristo, um cristão que vive o Evangelho, um cristão que demonstra o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos o tipo de cristãos que Satanás teme, aqueles que refletem a imagem de Deus, aqueles que personificam o amor, a misericórdia e a justiça de Jesus. Devemos nos esforçar também para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus todos os dias, pois esse é o caminho para a vitória, o caminho que nos leva para mais perto de Deus e o caminho que nos torna o tipo de cristãos que Satanás teme absolutamente. A ideia é que o diabo deve ser temido e devemos nos esconder para permanecer fora de suas garras, mas quero reservar um momento para desvendar essa narrativa. Veja, não somos nós que deveríamos estar correndo com medo. Em vez disso, Satanás treme ao ver certos tipos de cristãos. O medo é uma arma poderosa no arsenal do diabo, mas se torna impotente na presença da fé. Imagine um cristão que é firme em sua fé, resiliente em sua caminhada com Deus e inflexível em seu compromisso com o amor, a compaixão e a verdade. Esse é o cristão que Satanás teme. Este cristão não se esconde com medo, mas permanece firme, vestido com a armadura de Deus, pronto para enfrentar qualquer desafio que surja em seu caminho. Ao caminharmos em nossa jornada espiritual, não esqueçamos que o diabo não tem poder sobre nós. Em vez disso, a sua influência diminui quando confrontado por um cristão firmemente alicerçado na fé. A chave está em reconhecer as armadilhas que permitem ao diabo uma posição segura em nossas vidas. Enquanto cairmos inconscientemente nestas armadilhas, continuaremos vítimas da sua influência. Devemos lembrar que não somos mais crianças brincando de esconde-esconde. Como cristãos, não precisamos nos esconder ou fugir com medo do diabo. Somos soldados de Cristo, fortalecidos pelo seu amor e graça. Temos o poder de resistir à influência do diabo e fazê-lo fugir de nós. É aí que reside a ironia.
O diabo, aquele que temíamos quando crianças, também teme. Ele teme o cristão que permanece firme em sua fé, que ama incondicionalmente, que ilumina sua luz diante das trevas. Este é o cristão que Satanás teme absolutamente. Foi dado o poder de pisar serpentes, escorpiões e de vencer todo o poder do inimigo. Então vamos usar nossa armadura, manter a cabeça erguida e caminhar com fé, sabendo que somos aqueles que o inimigo teme. Veja, há um equívoco comum entre nós de que a luta entre Deus e Satanás é uma batalha longa, uma maratona de poder. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Muitas vezes esquecemos a imensidão do poder de Deus, colocando limitações ao ilimitado. Sim, reconhecemos que Deus é poderoso, mas será que compreendemos verdadeiramente a magnitude do seu poder divino? Vamos pensar sobre isso sob uma luz diferente. Imagine uma balança com o poder de Deus de um lado e o de Satanás do outro. Alguns podem imaginar um equilíbrio próximo, com Satanás em 95% e Deus apenas inclinando a balança para 100%. Esta concepção, embora comum, desmente a verdadeira natureza da onipotência de Deus. Verdade seja dita, não há competição aqui, nem luta ou batalha. A palavra de Deus nos lembra que seria necessário apenas um anjo para amarrar Satanás durante 1 milênio. Se o poder de Satanás não é nem igual ao de um anjo, como ele poderia ser comparado ao Rei dos Reis? Em essência, o diabo é uma mera sombra na luz radiante da glória de Deus. É essencial para nós, como seguidores de Cristo, reconhecemos isso. Somos filhos do Altíssimo e dentro de nós reside uma herança divina de força e graça. O diabo teme esse conhecimento dentro de nós. Ele treme ao pensar num cristão que conhece verdadeiramente a sua linhagem divina e o poder ilimitado do seu Pai Celestial, pois no final um cristão plenamente consciente do seu lugar no esquema celestial e do poder do Senhor, a quem serve, é o maior medo de Satanás. Devemos abraçar esta verdade. Vamos despertar para a realidade da nossa herança divina. Vamos deixar o diabo saber que não estamos apenas conscientes do poder infinito de Deus, mas também do nosso lugar como seus filhos amados. Ao fazer isso, nos tornamos os cristãos que Satanás realmente teme. Então hoje, enquanto vivemos nossas vidas, vamos manter esse conhecimento perto de nossos corações. Vamos lembrar que somos filhos de um Deus poderoso, um Deus tão poderoso que não há competição entre Ele e Satanás. Sejamos os cristãos que Satanás absolutamente teme. Continue abençoado e deixe que o amor de Deus continue te guiando. Nos cantos sombrios da minha juventude, o medo velado do escuro me dominava como um vício. A noite era um playground assustador de perigos invisíveis, um palco montado para o de olhos cobertos enredar os incautos. Esses medos, tão implacáveis quanto irracionais, me mantiveram ensaiando pelo abraço reconfortante de uma lâmpada ou fonte de luz, um farol que afastaria a escuridão invasora. A vida seguiu em frente e minha adolescência me encontrou encolhido sob o mesmo manto de terror. Só que desta vez um raio de luz perfurou a escuridão. Foi a iluminação divina do Senhor, um brilho avassalador que queimou o pavor que eu nutria. Fiquei fascinado por sua glória, sua magnificência, e não pude deixar de ensaiar por aprofundar minha conexão com Ele, por me tornar um instrumento de sua vontade. Então embarquei em uma jornada espiritual guiada pela oração e pela intercessão. À medida que cresci na fé, fui levado a orar pelos outros, uma comunhão espiritual acontecendo sob a reconfortante coberta da luz. Mas então chegou o dia em que este santuário foi violado. Então estava orando profundamente, a luz tremeu e morreu, mergulhando na temida escuridão. O pânico tomou conta de mim, o terror familiar crescendo como uma onda monstruosa. Quase pude ouvir a aproximação sussurrante do inimigo invisível, meu chamado para meus pais ficando sem resposta. Mas no momento em que o desespero ameaçava tomar conta de mim, as palavras divinas que eu havia confiado em meu coração surgiram. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esta escritura, meu escudo espiritual, explodiu de meus lábios, lutando contra o medo que procurava me consumir. Levantando, repeti esse mantra divino, aproveitando sua força. Minha voz, antes trêmula,
agora soava com convicção enquanto eu orava na linguagem do Espírito Santo. Não tenho medo. Recuso a sucumbir ao medo. O inimigo não tem poder sobre mim. Essa ação de fé ecoou na escuridão, minha confiança aumentando a cada declaração. Foi como se o espectro do medo tivesse recuado, afastado pela fortaleza da fé que eu havia erguido. Então, como se conhecesse minha voz, a luz voltou. Não é um surpreendente testemunho de fé? Daquela noite tirei lições profundas. Os cristãos que caminham firme na fé, que aproveitam o poder do amor e da mente concedido por Deus, é aquele a quem Satanás mais teme. Este tipo de cristão, armado com a palavra, é inflexível diante das trevas e faz o inimigo fugir. Vamos então nos esforçar para sermos cristãos, pois ao fazê-lo, levamos luz aos cantos mais escuros e nos tornamos o farol que Satanás absolutamente teme.